Olá, meus amores, vamos lá para mais uma aula, né? Hoje será sobre triângulos semelhantes. Temos a semelhança de triângulos. Dois triângulos serão semelhantes se satisfazerem duas condições simultaneamente. Se seus lados correspondentes possuírem medidas proporcionais e se os ângulos correspondentes forem iguais. Nós temos aqui a semelhança de triângulos. Dado dois triângulos, não é necessário conferir se todos os lados correspondentes do mesmo são iguais ou proporcionais. E ainda se todos os ângulos correspondentes são congruentes. Para saber se eles são ou não semelhantes, basta que ambos apresentem algumas das condições necessárias que serão mostradas a seguir. Temos o nosso caso que chamamos de AA, quando os dois ângulos, tanto o ângulo de um triângulo como o ângulo do outro, se forem congruentes. Então, vem aqui, ó, se dois ângulos de um triângulo são congruentes a dois ângulos de outro, os dois triângulos são semelhantes. Vocês podem ver que nós temos o mesmo ângulo nesse daqui, ó, junto com esse. E da mesma maneira nós temos esse junto com esse. Então, a gente podemos ver, né, que eles são semelhantes. Temos aqui um outro caso, que é o LLL, que é o lado, lado e lado. Se todos os lados de um triângulo forem iguais ou proporcionais ao lado do outro, os dois triângulos são semelhantes. Vocês podem olhar que temos a mesma medida, ó. C com C, o A com A e o B com B. Então, são todos os mesmos lados. Eles não têm ângulo, mas têm todos os lados iguais. Aqui nós vamos ter o caso LAL, que é lado, ângulo e lado. Se dois triângulos possuírem um ângulo congruente formado entre dois lados de medidas iguais ou proporcionais, os dois triângulos são semelhantes. Aí, da mesma maneira, ó, temos o nosso ângulo, temos os lados que são iguais, ó. Então, por isso que é lado, ângulo e lado. Coloquei aqui um exemplo. Observe os triângulos da imagem a seguir e assinale a alternativa correta. Temos aqui os dois triângulos. No item A vem dizendo, os triângulos são semelhantes, pois possuem o mesmo formato. Essa é a única maneira de descobrir se duas figuras geométricas são semelhantes. Errado, porque aqui ele tem o mesmo formato, mas não é só isso que a gente observa. B. Os triângulos não são semelhantes, pois não existe caso de semelhança para quando se conhece apenas um lado e um ângulo de dois triângulos. Também é falsa, né? Porque aqui eles são semelhantes. Só vamos saber qual tipo de semelhança que ele é. No item C, os triângulos são semelhantes pelo caso ala, que é ângulo, lado e ângulo. Vamos ver, ele tem aqui, ó, os dois ângulos dele realmente são iguais, ó. Ele tem o mesmo ângulo aqui, ó, de 36,87 graus e nesse outro também. E ele tem esse ângulozinho como esse quadradinho que é de 90 graus. Ele tem. Mas os lados, eles não é igual, porque um vai medir 4 e no outro 8. Os triângulos são congruentes pelo caso ala, também não.
E no item E, os triângulos são semelhantes pelo caso AA. Ângulo e ângulo é a única verdadeira, é o item E, porque eles têm o mesmo ângulo. Então, só são pelo medidas de ângulos. Então, é isso que vocês só têm que observar. O segundo exemplo. A sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura de 5 metros mede 3 metros. A altura do prédio em metros é. Ele está pedindo a altura do prédio. Então, esse do prédio eu vou usar como X. Qual é o outro lado que é bem proporcional a ele? O 5. Então, coloco X sobre 5 igual a 15, que é o meu número que está aqui embaixo, sobre o meu 3, que é o que está também proporcional a ele. Faço meu produto dos meios pelo dos extremos. X vezes 3, 3x, igual 5 vezes 15, dá 75. Então, meu x é igual a 75 dividido para 3, que o meu x é igual a 75 dividido para 3 vai dar 25. Então, minha opção é o item A. Então, para mim poder calcular a medida de um ângulo ou de um lado que ele vinha pedindo no triângulo, só basta eu pegar lado com lado, ó, sempre na mesma medida, tá bom?